Boa tarde a todos. Jesus nos abençoe a reunião. Boa tarde também aos irmãos que nos acompanham pelos canais da internet. É sempre um prazer dividir reflexões sobre a doutrina espírita, sobre o que ela tem a nos oferecer nessa nossa jornada do bom combate, aqui como falou o Léo. O tema de hoje é um tema instigante. Todos os temas são instigantes, mas tem uns que são mais, tocam, mexem mais um pouco com a gente. Está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec intitulou Sede Perfeitos. Sede Perfeitos é um convite, um estímulo que Jesus nos dá, que está lá no Sermão da Montanha. Sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito. É claro que isso é uma figura de linguagem. Não há possibilidade de, numa encarnação, nós chegarmos à perfeição. Algum problema? Nunca achei que eu ia pedir isso para você. Alô? Agora. Melhor? Melhor. Tudo bem? Daqui a pouco eu estou berrando, quando eu falar mais. Ok? Estão me ouvindo bem agora? Então é uma exortação de Jesus a que a gente se aperfeiçoe. Perfeição é o grau máximo de atributos que uma pessoa ou um indivíduo pode chegar em todas as áreas do conhecimento. Ora, isso é obviamente uma impossibilidade em uma vida só. Podemos atingir até alguns graus superiores de conhecimento, mas a perfeição seria uma coisa, algo inalcançável. E perfeito como só o Pai Celestial é, aí nós nos igualaríamos a Deus. Então é uma figura de linguagem que fala sobre aperfeiçoamento. Aliás, o Sermão da Montanha, ele é todo em cima da transformação de valores, de mudança, propostas permanentes de mudança. Todo o Sermão da Montanha propõe mudança, com uma finalidade evolutiva. E o tema de hoje é uma mensagem do Espírito que se assina François-Nicole Madeleine e dá por título a mensagem que está dentro desse capítulo: os superiores e os inferiores. Eu quero contar um fato para ilustrar a mensagem. Eu quero contar um fato ocorrido na época que o Fernando Collor foi presidente do Brasil. Nessa época, o Brasil tinha muitas barreiras comerciais com relação a produtos importados, principalmente a tecnologia. E quando ele assumiu o governo, ele abriu o Brasil para essa nova relação comercial com o mundo. Foi isso até que possibilitou que hoje a gente tenha produtos de alta tecnologia. E nessa época, então, começou um intercâmbio de empresários brasileiros com empresários do exterior. E numa feira de negócios na Europa, essa história foi contada na coluna Informe Econômico do antigo Jornal do Brasil. Talvez algumas pessoas se lembrem como o Jornal do Brasil era o jornal de referência aqui no Rio de Janeiro. E tinha uma coluna chamada Informe Econômico. Eu recortei essa notícia, mas muda para cá, muda para lá, ela sumiu, mas ficou na memória, porque era marcante a história. O colunista não cita nomes, e vocês vão entender por quê. Mas ele fala que numa feira de negócios na Europa, um grande empresário brasileiro de São Paulo mantém contato com um empresário japonês do mesmo ramo de negócios. E eles se entendem com muita facilidade. Eles fazem assim tem uma sintonia muito grande. Ao ponto que o empresário paulista convida seu colega japonês para, numa oportunidade, vir ao Brasil visitar suas fábricas com o intuito de uma parceria, de uma troca de tecnologia. O japonês agradece
e acabam mais à frente marcando a tal visita. Ele chega próximo de um fim de semana, aqui no Brasil, o empresário recebe, o leva lá para a sua mansão no Guarujá. Guarujá é uma cidade estranha, mas tudo bem. Uma mansão no Guarujá, uma mansão espetacular, passam o fim de semana lá. E durante a semana, eles juntos visitam as várias unidades fabris desse empresário. No outro final de semana, o empresário leva seu colega japonês para uma propriedade rural que ele tinha no interior de São Paulo, onde tinham raras, com cavalos de raça, uma coisa assim, bem bacana, bem snob. E aí, próximo do seu colega ir embora, o empresário propõe então uma parceria. Por que a gente não faz uma troca, faz uma sociedade? E aí o japonês vira para o empresário brasileiro e diz: olha, meu amigo, eu vou lhe agradecer muitíssimo a sua recepção. Sua mansão, Guarujá, é fantástica. Seu sítio, seus cavalos de raça. Mas a gente tem uma diferença de enfoque. No meu país, tudo que eu ganho, eu invisto nas minhas fábricas. Mas na realidade eu só tenho um apartamento em que eu moro. Mas meus funcionários, todos têm carro. Meus funcionários têm refeitório no local de trabalho. Meus funcionários participam do resultado das minhas empresas. O senhor tem propriedades lindíssimas. As suas fábricas são ultrapassadas, obsoletas. Seus funcionários são totalmente desmotivados. Moram longe, recebem mal, comem de marmita. A gente não tem afinidade. Nós não podemos ser sócios. E essa história não ficou muito na minha cabeça. E ela veio quando a gente vai conversar um pouco sobre essa questão que François-Nicole Madeleine, ele traz sobre superiores e inferiores. Ele está falando de posições sociais. Posições sociais diferentes é da natureza da nossa sociedade. Nós somos uma sociedade ainda jovem, no sentido de que somos espíritos no início da nossa jornada evolutiva. Nós, como civilização, nós temos 200 mil anos aproximadamente, que é o Homo sapiens, essa jornada de civilização. Morando em cidades, aproximadamente 10 mil anos, coisa parecida, que é quando o homem descobriu a agricultura e a domesticação de animais. Então, foi aí que deixamos de ser caçadores e coletores e começamos a viver em cidades, e vivendo em cidades começaram as divisões de função, porque na tribo era o chefe e vamos à luta. Vamos caçar, vamos procurar alimento, sobrevivência. Nas cidades, com mais tempo, claro, vida super dura, nas cidades primitivas, nós começamos a ter divisão de funções. E quando se divide funções, e numa sociedade de espíritos heterogêneos, em diferentes níveis de evolução, não só pela criação, alguns criados antes, outros depois, como também pelo aproveitamento, nós automaticamente nos dividimos em posições diferentes. E a espiritualidade, lá no Livro dos Espíritos, ela nos fala de condições sociais e posições sociais. Posições sociais diferentes é da natureza do processo evolutivo. Condições sociais muito diferentes não, porque isso tem a ver com distribuição. Todos deveriam ter as mesmas possibilidades de sustento, de abrigo, de agasalho. Numa sociedade regida pela lei do Cristo, ninguém deveria passar fome.
Essa é uma frase que está lá no Livro dos Espíritos. A pergunta está entre a 1 e a 1019. Vocês procurarem vão achar e aproveitar e ler também todas as demais informações do Livro dos Espíritos. Pois bem, então o que o nosso amigo François Nicole Madeleine ele fala? Fala da transitoriedade das posições. Ele fala de gestão. Porque o que ele diz é o seguinte: se você está numa posição superior, você tem uma responsabilidade pelos que te são inferiores. Mas essa responsabilidade é temporária. Você não está ali definitivamente. Você não é, você está. Porque é temporário. E por que ele diz que é temporário? Porque verdadeira propriedade é tudo aquilo que não me pode ser tirado. Porque se me pode ser tirado, não é meu, está comigo. Então ele fala da responsabilidade daqueles que têm autoridade. Porque eles têm uma responsabilidade de gestão. A questão é basicamente de gestão. Tem uma parábola que Jesus nos fala. Jesus contava histórias com fundo moral, chamado parábola. E uma dessas parábolas, ela é muito interessante porque ela é a parábola de gestão. Ela é a parábola dos talentos. Acho que muita gente aqui já ouviu falar. E talento era uma moeda da época e, curiosamente, talento também é uma aquisição que a gente pode ter em algum tipo de habilidade. O talento era uma moeda muito forte. Ela equivalia a aproximadamente 25 quilos de ouro. Em termos de dinheiro hoje, aproximadamente 800 mil, 900 mil dólares, que é mais ou menos quanto está um quilo de ouro. Um quilo de ouro está mais ou menos isso. Então dá para ter uma noção de que 25 quilos de ouro seria algo bem significativo. Pois bem, Jesus fala de um senhor que tinha suas propriedades e que ia fazer uma grande viagem. E nessa grande viagem, ele chama 3 servos, 3 servidores. E aos 3 servidores ele vai dar encargos de acordo com as suas capacidades. Ou seja, o Senhor sabe as capacidades. A um ele deixa 5 talentos, a outro ele deixa 2 talentos, e a outro ele deixa 3 talentos, outro ele deixa 1 talento. E vai embora. Passado bastante tempo, ele volta. E chama os 3. Deus assim. Aí ele pergunta: vem cá, o que você fez com os meus 5 talentos? Eu falei: senhor, eu fiz uns investimentos assim na bolsa, umas ações que tinha feito. Estava construindo um shopping em Israel, e tirou um dinheirinho. E toma teus 5 e mais 5 que eu ganhei trabalhando com o teu dinheiro. Pô, fiel servo, bom e fiel servo. Entra na graça do teu Senhor. Se você é tão fiel no pouco, você há de ser fiel no muito. Vagou um cargo de superintendente geral numa das minhas indústrias. É para lá que eu vou te colocar. Promoção. O outro que recebeu 2, o que você fez com os meus 2? Olha, tinha um pessoalzinho ali com uns boizinhos, umas fazendas, inseminação artificial. Peguei teus 2, botei mais 2 lá, e agora a gente tem um rebanho que vale 4. Poxa, bom e fiel servo. Entra na graça do teu Senhor. Acabei de promover um para superintendente geral e vagou o cargo dele de gerente. Vou te promover para ele. E o outro de 1. E você com o teu que eu deixei contigo? Olha, eu sei que sou enjoado, cobrador, irritadinho. Eu fiz o seguinte: eu enterrei, eu não quero correr risco nenhum.
E toma aqui teu talento de volta, porque eu não quero me comprometer. Aí o Senhor olha para mim e diz, cara, nem ao menos colocaste isso para render juros, pelo menos eu podia tirar os juros perante os banqueiros. Isso é um péssimo administrador. Até o que você pensa que tem, não tem, te será tirado. Está demitido. Parece aqueles programas demitidos. Está demitido. Tá? Vai lá para onde tem prantos e ranger de dentes, você está demitido. Porque é gestão. Se Jesus fosse contar a parábola hoje, seria basicamente assim. Nós estamos falando de gestão. Cada um de nós está numa posição de gestão, e da qual tem que prestar contas. A autoridade é uma posição de gestão para desenvolvimento pessoal e para desenvolvimento coletivo. A lei divina, a lei natural, ela é uma lei perfeita. Nós temos dois tipos de leis. Nós temos as leis que regulam as sociedades, as leis humanas. As leis humanas, naturalmente, são imperfeitas. O que é imperfeito somos nós que formulamos as leis. Mas elas vão se aperfeiçoando com o tempo. O que é a lei? A lei é o que regula a sociedade. As leis humanas, elas foram criadas para administrar conflitos. Existe um conflito, a gente cria uma regra para administrar esse conflito. Então nós temos regras para evitar ou administrar conflitos. Se tem algum advogado aqui, que me perdoe às vezes a simplificação. Então, nós temos regras em todas as sociedades. Quem mora em condomínio sabe que existe a convenção do condomínio. Ali tem uma regra. As convenções de condomínio são diferentes de condomínio para condomínio. Mas, basicamente, não pode fazer barulho depois das 10 da noite, criança não pode correr no estacionamento, o uso lá das áreas comuns, tem determinadas regras. E qualquer transgressão à regra, ela sofre uma punição. É uma punição, é uma pena. As nações têm regras, a Constituição. Toda nação tem a sua regra. Varia de nação para nação. As nações ocidentais têm regras mais evoluídas, se a gente pode assim dizer, do que as nações do mundo islâmico, no que diz respeito à liberdade, a direitos. Aqui temos uma plateia que todas as moças, senhoras, jovens que estão aqui, se fosse no mundo islâmico, seriam condenadas a várias chibatadas pelas roupas que estão vestindo. Todas. Não sobrava uma. Pelas roupas que estão vestindo. Porque no mundo islâmico, a mulher tem que se vestir dentro de um padrão muito, muito específico. Agora, no Irã, é que está se podendo a mulher dirigir. Agora, no Irã. Aqui, no mundo ocidental, são conquistas de muito, muito tempo. O voto aqui no Brasil, as mulheres votam há menos de 100 anos. Quem instituiu o voto no Brasil, quem liberou o voto para as mulheres no Brasil, foi o presidente Getúlio Vargas, em torno de 1930 e qualquer coisa, se não me engano, 1934. A partir daí, as mulheres passaram a ter o mesmo direito dos homens, através de muitas lutas. A mudança da legislação, às vezes vem da legislação humana, às vezes vem através de muitas lutas. Eu vi uma entrevista daquela menina Malala, afegã, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, a luta para que as jovens, as crianças possam estudar numa sociedade como é aquela sociedade do país que ela vive. Então, cada país tem suas regras. Mas a lei divina e natural, ela é única para todos nós. As regras, as legislações humanas, elas dão legalidade aos atos. A legislação divina dá legitimidade aos atos. Porque muitas vezes o que é legal numa sociedade humana não é legítimo perante a lei de Deus. A gente vê algumas questões, até mesmo difíceis
de serem resolvidas dentro da legalidade por pessoas onde a gente espera que estejam muito bem preparadas para isso, que são os tribunais, os supremos tribunais, e a gente vê a dificuldade de interpretação de legalidade. Mas legitimidade não tem grandes problemas. A lei, como a lei é natural, ela é igual para todos nós, ela está escrita na consciência. E a legitimidade está em fazer ao outro o que quer que te faça. Basicamente é isso. Basicamente, a legitimidade de uma lei, da legislação divina ou natural, ela está em faça ao outro o que quer que te faça. Então a referência é o indivíduo. E também tem penalidades para as transgressões. O Código Penal de uma legislação, de uma civilização, aqui como o brasileiro, ele não sei quantos itens tem, artigos tem, mas deve ser mais de 170, porque 171 todo mundo conhece. Então é mais de 170. Deve liberar uns 300 artigos. O Código Penal da Vida Futura, que Kardec estuda uma propriedade muito interessante, apesar do nome, que eu não gosto, Código Penal da Vida Futura, mas são as consequências das transgressões à lei natural da vida futura, tem 33 itens só. 33, o Kardec estuda no livro O Céu e o Inferno. Código Penal da Vida Futura. O nome é esquisito, mas é interessantíssima a leitura, porque é a comparação do não fazer ao outro o que eu quero que me faça com a consequência disso. Porque sempre tem consequência. Então todo aquele que está imbuído de uma autoridade, ele tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade perante aqueles que lhe são subalternos, e essa responsabilidade lhe é dada como prova ou omissão. Porque cada um de nós está aqui na Terra como prova ou omissão. E é curioso, porque quando é que é prova, quando é que é missão? Missão a gente não reclama, quando é prova a gente reclama. Já deu para perceber que a Maria está em prova. A Maria está em prova. Cada um de nós veio aqui para dar conta de uma tarefa. A encarnação, ela tem uma finalidade evolutiva, desenvolvimento de potenciais intelectuais e morais que cada um de nós possui e gera. Então cada um de nós precisa de uma posição na sociedade. Cada um de nós se coloca na sociedade de acordo com as suas aptidões para dar conta da sua tarefa. Então muitos vêm com a posição de mando. Porém, não é um privilégio. Pelo contrário. É um aumento de responsabilidade muito grande. Porque começa a ter responsabilidade sobre os outros. E as suas consequências sobre os outros. Eu já escutei, talvez muita gente tenha visto, está na internet, o Papa Francisco, Papa dos Católicos, autoridade máxima dos católicos, que é um Papa estranho, ele é esquisito, pra caramba, ele fala umas coisas que mexe com todo mundo. Tá? Ele não é muito de ritual, ele é estranho. Eu olho para isso aí, é o espírito, tá? Daquele de top, né? Daquele espírito de topo. Tá? E ele falou um negócio muito interessante numa reunião, quando ele diz que o cristão tem a obrigação de participar da vida política do seu país. Olha que coisa curiosa. Porque ele diz que é na política, na vida política, que se pode fazer os maiores atos de caridade, porque é onde tem maior impacto sobre as pessoas. Porque a posição de um político é muito impactante. E ao mesmo tempo é terrível. Porque sendo posições de destaque, como a autoridade, são posições tentadoras. E que muitas vezes podem levar a desvios severos da finalidade da função. Então o cuidado daqueles que têm autoridade para darem conta da sua tarefa. E isso é de muita responsabilidade.
Porque cada um de nós, de alguma forma, tem uma posição de autoridade, mesmo que seja pequena. Seja lá o síndico do condomínio, seja dentro da posição da família, com relação aos filhos, seja dentro de uma casa espírita, aqui, uma posição aqui, nós temos uma diretora, que tem uma responsabilidade na condução. Cada um de nós, em algum momento, tem algum tipo de autoridade. E toda a autoridade, ou seja, todo o exercício, toda a gestão da autoridade, ela tem um impacto. E a gente é responsável pelo impacto. Porque é da lei que a gente sofre as consequências daquilo que a gente faz ao outro. É semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Então, tudo aquilo que eu faço é semeadura. A consequência daquilo é colheita. E muito será cobrado a quem muito foi dado. Essas são informações, são advertências de Jesus. Então, quem tem uma posição de autoridade, tem 5 talentos, ou tem 2 talentos. Ou tem até 1 talento, que se vale 25 quilos de ouro, vale muito dinheiro. E tem responsabilidade sobre a gestão, sobre como conduzir. E aí eu lembro do empresário japonês e do empresário paulista. Numa ótica do mundo, pelo menos na minha ótica, o japonês está indo bem. Porque ele é um bom gestor. Todos desfrutam. Claro que ele tem a posição dele e a posição de mando, mas todos os seus funcionários desfrutam dos benefícios da sua gestão. Então ele é um distribuidor. Já quando a gente olha para o empresário paulista, ele é um predador. Porque ele, eu não estou aqui fazendo discurso político nenhum, pelo amor de Deus. Tá? Porque ele, a gestão dele é a benefício próprio. Então ele preda. Os seus funcionários são funcionários sacrificados com baixos salários e por isso moram longe, com transportes deficientes, porque por morar longe, vocês já pegaram um trem, você pega o metrô linha 2, ou pega um ônibus que vem pela Avenida Brasil. É duro, é muito duro, não é simples, não. Numa empresa que eu trabalhei, eu tinha uma funcionária que para chegar às 8 da manhã, tinha que acordar às 4. Só de trem, eram mais de 40 estações. Só de trem, eram mais de 40 estações. Ainda chegava com um sorriso. Eu falei, mas eu sou uma santa. Quase que eu me benzia sempre em frente a ela. Porque é uma santa. Uma pessoa que tem que acordar às 4 da manhã para chegar às 8 e ainda chegar rindo. E saindo às 6 horas, que horas ia chegar em casa? 10 da noite. 4 horas de viagem. Essa é uma realidade, uma grande, significativa parcela das pessoas que trabalham nas posições chamadas inferiores. Não tem muito tempo, eu estava no supermercado ali no Recreio, supermercado mundial no Recreio. E a caixa estava conversando com a embaladora, viu? Eu acabei escutando porque eu estava ali. A menina morava em Éden, trabalhando no Recreio. Você sabe onde fica Éden? Éden não é paraíso, não. Éden é lá no interior do Nova Iguaçu. Bem lá dentro do Nova Iguaçu. Éden é longe pra caramba. Você leva mais tempo viajando do Recreio a Éden do que de avião para Santiago. E ela estava rindo também. O funcionário brasileiro é fantástico, né? Porque consegue rir. Ela estava conversando que não conseguia ver a filha. Lógico, não sei nem como é que conseguiu fazer. Porque morando em Éden, indo e voltando e trabalhando no supermercado, o cara não conseguiu fazer, já é um milagre. Pô, não vai ver. Então essa é uma realidade muitas vezes nossa. E às vezes os superiores não têm a visão da sua responsabilidade. Sejam eles governantes, sejam eles qualquer um que tenha autoridade. E o Espírito, François Madeleine, fala também dos inferiores, porque ele não fala só dos superiores. Ele fala, se os superiores têm responsabilidade,
Os inferiores não têm responsabilidade menor, não. Também são responsáveis pela posição que estão. E ele fala de uma forma assim muito incisiva, porque espíritos da codificação, nenhum deles é politicamente correto. Esquece. Tá? Não tem esse negócio de falar politicamente. Eles falam o que é preciso ouvir. Gostou, gostou, não gostou, não gostou, porque a doutrina espírita é informativa, ela não é impositiva. Gostou da informação, gostou, não gostou. É responsabilidade nossa aceitar ou não. Então ele fala do inferior, que tem muita responsabilidade, porque ele é contratado para fazer uma coisa, e essa coisa precisa ser feita. Independente de quanto ganhe. Olha que coisa curiosa. Não importa o quanto você ganha, você tem uma responsabilidade. E você não está impedido de procurar uma posição melhor. Mas se não acha, faz a tua direito. E eu tinha essa discussão na época que eu era gestor de uma empresa, essa discussão com funcionários. Porque a gente ganha mal. Ganhar mal não significa trabalhar mal. Um profissional trabalha direito, independente de quanto ganha. Ganhar salário dá motivação, dá felicidade, dá coisa. Mas a minha competência não pode ser atrelada àquilo que eu ganho. Porque se eu sou profissional, eu tenho que fazer direito aquilo que eu sou pago para fazer. Ninguém paga uma faxineira para fazer uma faxina mais ou menos. Ninguém paga um atendente para fazer um atendimento mais ou menos. Independente se o salário é bom ou não, o subordinado tem a obrigação de fazer o melhor possível. Ele tem o direito de procurar uma nova posição, se assim for. E se não achar, é ali. E essa discussão eu tinha com muita frequência com funcionários. Ah, a gente é mal pago. Então cresce. Cresce. Estuda. Porque você está numa posição baixa. Eu tinha um rapaz, nessa empresa foi a última que eu trabalhei, que ele era carregador carregava-se muita caixa, porque tinha que subir escada. Então era um trabalho duro. Muito duro carregar caixa. Subir e descer escada, carregando caixa. E o salário era salário mínimo comercial, que é pouquíssima coisa diferente do salário mínimo. E esse menino era um menino muito inteligente, muito inteligente. E eu falava com ele, cara, você é um cara inteligente, você não é para carregar caixa. Você tem potencial, mas você não tem estudo. Por que você não faz um supletivo? Eu falo com o patrão, eu falo com o dono da empresa. Ele tem visão social, ele vai até te financiar, ou te deixar sair mais cedo, faz um supletivo, cresce. Eu vou deixar de tomar minhas cervejas à noite? Então você está bem pago. Você está na posição que você escolheu ficar. Então você não pode reclamar. Ah, mas minha mulher está doente. Não é um problema da empresa. É um problema seu. Mulher doente não é razão para pedir aumento de salário. Mulher doente, você pode pedir um adiantamento do 13º, você pode vender as férias, ou vai depender do patrão ter sensibilidade, mas não é razão para aumento do salário. Aumento do salário é aumento de competências, você tem que ser mais competente. Então o inferior, se ele está numa posição inferior, por alguma razão, ele tem que dar conta da sua tarefa. Essa é a posição que ele está naquele momento, o que não impede dele crescer. Muitas vezes, com muito esforço. E quantas vezes a gente olha para pessoas que vieram de posições pequenas, chamadas inferiores, eu não vou falar aqui de missionários, porque eu não posso dizer que é missionário, uma pessoa que eu me lembro muito, que eu vi a biografia, foi o fundador do Bradesco, o senhor Amador Aguiar, que era boy, virou dono de banco. De boy, virou dono de banco. Eu conheço uma pessoa que é dono de 2 postos de gasolina e que começou como um lavador de carro no posto. Essas pessoas não se contentaram com o que ficaram, com o que tinham. Elas foram em busca do crescimento. E isso o Espírito
François nos fala, se você é obrigado, nada te impede de procurar outra situação, mas se você é obrigado, você deve ficar. E ainda fala mais, se for espírita, aí ferrou pra gente. Tem mais obrigação ainda. Tem mais obrigação ainda. E com relação a essa questão dos superiores e inferiores, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem. Está lá no capítulo 2. Uma mensagem também extremamente chocante. Dada por um espírito que se intitula uma rainha de França. E que, pelo conteúdo da mensagem e pela época, trata-se de Maria Antonieta. Porque não tem como não ser, ela não assina Maria Antonieta, mas não tem como não ser Maria Antonieta nessa mensagem. Quando ela fala da ilusão que ela tinha, da posição social. E quando ela desencarna, e ela fala, já desencarnei sem a posição. Porque ela foi presa pela Revolução Francesa e foi decapitada em 1896. Ela ficou presa há algum tempo e foi decapitada em 1896. Ela fala, não carreguei a realeza nem até o final da minha vida. E ela fala do choque que ela teve quando ela chega na erradicidade e vê acima dela, e ela fala, muito acima de mim, espíritos que aqui na Terra eu ignorava, achava que não tinham valor. Então ela fala dessa diferença, ou essa responsabilidade. E é interessante porque, na minha avaliação, a Maria Antonieta dá uma mensagem dessas 50 anos, 50 e poucos anos depois de ter desencarnado, que em termos de vida espiritual é muito pouco tempo. Então mostra um espírito que deu um crescimento muito grande e que era na erradicidade, para dar uma mensagem dessa, com esse grau de humildade, que ela traz, a sua desventura, é um espírito que possivelmente, quando encarnou aqui, se iludiu. Não era mal, mas era talvez uma pessoa iludida. Aquele negócio de como Briostes é lenda, aquilo não é verdade. Aquilo é uma frase de um personagem de um romance de Jean-Jacques Rousseau, e aí misturaram tudo e botaram Maria Antonieta lá, não tem pão como um Briostes. Não foi, ela não disse isso, mas ela não tinha visão social. Vivia no palácio, enquanto toda a população pobre estava na miséria. Eles não tinham visão social. E ela fala, quando eu desencarnei, e já foi na própria existência, ela teve o choque da perda do poder, da prisão, e depois da decapitação, mas o choque maior que ela diz foi quando eu entrei no mundo espiritual. A perda da oportunidade. Eu tenho um amigo, já desencarnado, que a gente conversava bastante sobre ele, e sempre foi assim minha referência em termos das minhas dúvidas dentro da doutrina espírita como encarnado. Eu sempre me socorria dele, a gente tinha uma relação fora da casa espírita, de uma amizade, então eu volto e meia me socorria dele. E ele me dizia o seguinte, uma das maiores dores que o espírito pode ter quando ele desencarna é quando ele se depara com o que ele podia ter feito e não fez. Com a perda da oportunidade. É como se a gente fizesse toda uma série escolar e, ao invés de fazer o aproveitamento, deixasse para o finzinho. Tem tanta gente que faz isso, estuda na véspera
da prova, do concurso, chega atrasado no Enem. Eu nunca consegui entender como é que alguém chega atrasado no Enem. O troço está marcado desde o início do ano, sabe a hora que tem que chegar. Aí chega lá e pede, pelo amor de Deus, para abrir o portão. Não tem mais para abrir o portão. Já era, vai fazer o Enem no mês que vem. Aí chora. Aí chora. Chora. E quem é o responsável? Essa é a grande informação que a doutrina do Espírito nos traz. Ao mesmo tempo que eu acho ela assustadora, ela é libertadora. Porque ela fala, olha, se a tua vida não está legal, se você não está realizando, aquilo que você tem expectativa de crescimento, só tem um responsável, é você. O que eu penso, eu crio. Eu vivo do mundo que eu criei. O que eu penso, eu crio. A cada um segundo as suas obras. Já disse Jesus. Ao mesmo tempo que isso é terrível, porque eu não posso jogar a responsabilidade para terceiros, também é fantástico, porque eu posso mudar isso. Eu tenho recurso para mudar isso, porque se sou eu responsável, olha, é só eu modificar as minhas visões de mundo. E isso é um exercício de autoconhecimento. Quais são as minhas crenças, os meus valores, que estão me levando a tomar decisões que não estão realizando aquilo para o qual eu gostaria que realizasse? Quais são as competências que eu tenho que conquistar? Porque a vida é desafio de crescimento. Quais são as competências que eu preciso conquistar para poder realizar aquilo que eu vim fazer aqui? Evoluir é superar limitações. E superar limitações dói. A dor é parte do processo de evolução. Não tem jeito. Não tem afasta de mim esse cálice. Porque qualquer movimento de mudança, ele tem uma reação. Essa reação é dor. É um exemplo. Talvez muitos de nós aqui sejamos sedentários. Vai para a academia, primeiro dia. Por mais que esteja dosado o exercício, vai ver o segundo dia. É isso aí, dói tudo. Até o freio da língua. Aí a gente jura, nunca mais eu entro num troço desse, é sala de tortura. Mas se não voltar e se não insistir, não vai se condicionar. E aí quem é o responsável pelo descondicionamento? A gente. Prece ajuda a mudar a semeadura, mas prece não muda a colheita. Porque a colheita está no passado. Então a oração ajuda a que a gente abra para novos horizontes, para que a gente enxergue novas formas. E a espiritualidade está toda aí para nos ajudar a enxergar novas formas. Mas não muda colheita, porque colheita está no passado. A prece nos ajuda a uma nova semeadura. Plantou abacate, não tem jeito, não vai colher morango. Plantou abacate, vai colher abacate. Agora, se quiser comer morango, vai comendo abacate enquanto planta morango. Porque a colheita também não é imediata. Uma nova semeadura tem um novo tempo. E nesse processo é que a gente vai crescer. A adversidade nos faz crescer. Quando rola tudo fácil, não faz crescer. Só mar tumultuado é que pode fazer bom marinheiro. Marinheiro de barca Rio Niterói, se pegar uma tempestade, ele não está morto. Porque ali é só dentro da Bahia. Só mar tumultuado pode fazer bom marinheiro. Só uma vida de desafios pode fazer com que o Espírito encontre o seu processo de evolução. Seja ele numa posição superior, seja ele numa posição inferior. E em qualquer das duas, perante a lei divina, nós temos responsabilidades. Que Jesus nos abençoe a pensar nessas responsabilidades.
Muito obrigado pela atenção. Muita paz. Obrigada, Marta, pelas suas reflexões. Nós vamos, nesse momento, passando para o momento do passe, pedindo que os médicos possam ir se colocando, se conduzindo.